Será que é perigoso deixar seu filho ler livros que falam de magia? Talvez seja ainda mais perigoso proibir. Bem-vindos ao Pod Clássica, o seu podcast sobre educação clássica. Meu nome é Bárbara Lores, eu sou diretora de currículo aqui na Academia Dulcis Domus, que é uma plataforma de ensino à distância em que a gente procura oferecer um ambiente seguro e livre de doutrinação ideológica. E eu sou Anne Kathleen, professora, escritora e pesquisadora das artes da linguagem. Aqui conversamos sobre como a educação pode ser um caminho para nutrir a mente e ordenar o coração, uma aula de cada vez. Vocês sabem que o nosso podcast é sobre educação clássica, mas nos últimos episódios conversamos sobre alguns assuntos polêmicos de cultura pop. Será que podemos deixar as crianças assistirem guerreiras do K-pop, ouvirem Taylor Swift? Você pode conferir essa discussão assistindo os episódios que vamos deixar linkados na descrição aqui embaixo. Até de princesas da Disney nós falamos. Mas talvez o ponto mais polêmico da nossa conversa tenha sido justamente a saga Harry Potter. A verdade é que, mesmo já tendo iniciado essa conversa, o assunto precisa ser examinado com mais tempo. E nós prometemos que voltaríamos a falar especificamente sobre isso. E hoje chegou o grande dia. Por isso, nessa sala aqui está cheia. É costume só termos a Bárbara e eu. A Ju participou dos últimos, mas hoje estamos cheias de convidadas especiais, que ao longo do episódio elas farão os seus comentários, né, deixarão as suas contribuições. Mas, em especial, estamos recebendo a Bárbara Heller Andrade, que ela é mestre em literatura inglesa pela Universidade de Oxford, doutoranda em artes liberais pela Faulkner University e professora de literatura. Sejam todas bem-vindas, meninas. Muito bem. Muito obrigada. E também a Bárbara já foi professora da Academia Dulcis Domus, tá, gente? Inclusive, esse negócio de Bárbara pra cá, Bárbara pra lá, eu tô pensando a gente vai ter que adotar algum sobrenome, algum pseudônimo, né? Já que o tema é Harry Potter, né? Inspirando, assim, Senhorita Granger, Senhor Potter, acho que eu vou ser a Senhora Lores, ou Senhora Gomes, né? Que é o meu nome de casada. Você vai ser a Senhora Heller ou a Senhora Andrade, Bárbara? Senhora Andrade, pode ser Senhora Andrade. Senhora Andrade. Senhora Andrade, senhora Gomes. Pronto. Pronto. Então, já estamos dentro do padrão. E assim, para esse episódio, a gente pensou em uma série de temas, né, de diferentes assuntos para trazer aqui, contemplando as maiores discussões sobre Harry Potter. A gente vai falar sobre a polêmica, né? Nossa, será que os cristãos podem ler Harry Potter? Será que os cristãos podem ler livros de magia em geral, né, que falem sobre esse tema? É perigoso? Não é perigoso? Enfim, e tudo mais que está relacionado a isso também. Antes da gente começar só, eu queria pedir para as demais professoras aqui presentes se apresentarem e falar um pouquinho de vocês, o que vocês fazem aqui na academia e contem também qual que é a sua relação com Harry Potter. Se você leu quando você era criança, se você leu adulto, se você não leu nada, só viu filme, enfim, é o momento. Quer começar, Ju? Ou senhora Rodrigues? Ah, legal, senhora Rodrigues. Bom, eu sou a senhora Rodrigues. Eu sou Juliana, eu sou mãe de 4 crianças e trabalho na coordenação pedagógica aqui da Academia Dulcis Domus. Li os livros de Harry Potter, não todos, eu acho que eu li até o quinto livro na minha adolescência. Assisti todos os filmes. Na época participei do que hoje os jovens chamam de hype. Então eu comprava os ingressos na estreia e eu ficava na fila do cinema para assistir, gostava bastante. E só para dar uma pincelada do que a gente vai conversar depois, né? Eu não tive assim um processo de conversão, digamos assim, né? Eu fui criada na igreja, então desde criança, adolescente. Então, eu confesso que a primeira vez que eu me deparei com essa discussão sobre será que Harry Potter é coisa de católico, eu fiquei um pouco chocada, assim, eu fiquei, nossa, não esperava, por essa eu não esperava. Então, a gente vai falar mais disso, né, durante a nossa conversa, mas para mim foi um choque. Não esperava que um dia seria um problema. Bom, eu sou Renata Knupp, ou
senhora Araújo. Eu sou professora da academia, sou escritora, sou mãe de três, mas meus filhos ainda são pequenos demais para ver ou ler Harry Potter. A mais velha tem 3 anos. Eu vejo Harry Potter desde que eu era criança, na verdade. Eu acredito que eu comecei a ver quando os filmes começaram a ser lançados mesmo. Vi no cinema, inclusive, mas eu só fui ler os livros depois de adulta. É, Sempre gostei muito de Harry Potter e, como a Ju falou, também nunca participei dessa discussão quando eu era jovem. Minha família nunca teve problemas com Harry Potter, porque minha família também não era cristã, não era católica. Então, acredito que essa discussão aqui vai contribuir muito para tanto para mim pensar mais, né, para eu pensar mais sobre a criação dos meus filhos e sobre quando eles tiverem idade para tal coisa, né? Mas também para a gente ajudar as famílias a pensarem sobre esse assunto. Eu acho que vai ser um bate-papo muito bom. Embora a senhora Andrade, gente, vai ser muito estranho para mim me referir a senhoras, mas eu vou me Senhora esforçar, porque Andrade, não é da nossa cultura, né? Mas vamos lá. Então, embora a senhora parte da Andrade. brincadeira. Mas, Anne, conta também aí qual que é a sua Ah, relação com sim, Harry Potter. claro. Eu já li um livro, mas eu já vi todos os filmes. E eu vi depois de adulta. Então, para mim também não foi um conflito, porque eu já tinha, acho que 25 anos, né? Hoje eu estou com 36. Então, eu já tinha 25 anos quando eu fui assistir a saga Harry Potter. Já tinha passado por todo um processo, assim, de formação na fé. E eu não consegui, talvez também pela maturidade da idade, ver nenhum problema, né? Para mim, como a Ju falou, foi um choque saber que existiam essas polêmicas acerca da saga. E você, Bárbara L. Andrade? Senhora Bárbara. Então, eu tive meu primeiro contato com os livros de forma mais direta quando eu estava iniciando a minha vida universitária, que foi toda na Inglaterra. Então, eu estava prestes a me mudar para Londres e eu nunca tinha lido os livros e eu pensei, puxa, é uma série britânica, eu tenho que conhecer, né? Tudo bem que talvez não seja a maior literatura que eu vou encontrar, mas eu gostaria de já ter esse repertório cultural. E eu me diverti muito, foi muito gostoso, e eu passei 4 anos na Inglaterra, e enquanto as diversas pessoas que eu conheci em círculos católicos e cristãos eram muito fãs também de Harry Potter, então eu tive uma surpresa parecida com a Anne e com a Juliana, no sentido de que eu retornei ao Brasil 4 anos depois e pela primeira vez me deparei com cristãos católicos que tinham uma grande suspeita diante dos livros. E principalmente no momento em que eu comecei a mergulhar mais no mundo educacional. Então, comecei a me debruçar, especialmente com a Bárbara, né, minha xará, conversamos muito sobre isso, e por isso eu estou muito entusiasmada para nós termos essa conversa hoje também. Gente, então, só antes da gente seguir para os temas em si, eu queria que a gente tivesse esse momento, né, de colocar um pouco do nosso contato com a obra. Por quê? A nossa ideia aqui, né, como vocês perceberam, assim, não é um monte de gente assim do fã-clube do Harry Potter que está aqui reunido. Tem gente que leu quando era criança, tem gente que descobriu já adulto, enfim. A ideia aqui não é a gente tentar fazer uma defesa de uma coisa que a gente já gostava. Porque isso é uma coisa perigosa também, né? Porque a nossa razão muitas vezes encontra argumentos para aquilo que a nossa vontade já aderiu, assim, né? Que a gente já queria. Então, é, enfim, e isso é perigoso para o outro lado também, né? Talvez você aí já tenha decidido internamente que você rejeita Harry Potter, então seus argumentos vão nessa linha. Então, a ideia aqui não é essa, né? Não, vamos defender algo que a gente já gostava. Até porque, olha, sendo bem sincera, eu tô aqui já com a minha canequinha do Harry Potter aqui temática. Essa aqui é do meu filho, que ele ganhou no aniversário dele. Eu não sabia se eu ia deixar meus filhos lerem Harry Potter. Eu já vi todos os filmes, eu comecei a ver quando eu era criança. E fui crescendo meio que junto, né? Quando chegou o último filme, eu já era maiorzinha. Eu já levei o meu noivo na época para ver comigo a parte 2 lá do 7 no cinema. Mas o fato é que eu comecei a me perguntar se realmente eu deveria apresentar isso para os meus filhos. Uma coisa é algo que eu vi, tem muita coisa que eu fiz na minha vida que eu não gostaria que os meus filhos fizessem também. Eu gostaria de oferecer para eles uma educação diferente daquela que eu recebi. Então eu cheguei, sinceramente, num ponto em que eu falei, nossa, eu acho que eu não quero que eles leiam Harry Potter. Porque eu fui acreditando numa série dessas influências também que a gente vai discutir hoje,
Tanto é que é divertido, assim, né? Porque aqui em casa a gente tem um combinado que meu filho mais velho, ele fez 11 anos agora, né? Tá quase recebendo a carta de Hogwarts, dizem, né? Mas a questão é que ele acabou de ler o último livro. Tem, sei lá, foi semana passada, de fato, acabou mesmo. E a, a gente fez um combinado aqui em casa de que ele só poderia assistir os filmes depois que ele terminasse de ler os livros. E aí tem gente até que me dá parabéns por isso, mas sinceramente a decisão por trás não era nossa, meu filho tem que ser um leitor. Não, foi simplesmente porque lá no início, quando ele tinha uns 7 anos, ou menos, tinha menos, eu acho, ele ouvia falar de Harry Potter, assim, uma coisa ou outra, via uma foto, alguma coisa assim, ele queria ver o filme, e eu falava que eu só ia deixar ele ver o filme depois que ele lesse o livro. Mas no fundo não era tanto porque eu queria, sabe, nossa, eu vou desenvolver aqui a fluência dele em leitura. Não, é porque eu não sabia se eu ia deixar ele ver o filme, sabe? Então eu queria ganhar tempo. Pera, espera um pouco, até ele conseguir ler o livro, ainda vai dar tempo de eu me decidir se eu vou deixar ou não, entende? Então é um jeito de ganhar tempo, sinceramente. Então, Bernardo, se estiver escutando isso agora, você sabe a verdade. Mas o fato é que essa é algo que, assim, eu quero que vocês levem muito a sério, gente, vocês que estão ouvindo esse podcast. Nós, em nenhum momento, queremos fazer aqui piada ou chacota de alguém que tem essa preocupação genuína com o que os seus filhos devem ler, tá? Isso é uma coisa importantíssima, uma coisa preciosa, e a gente aplaude você de pé. Se você, poxa, será que meu filho deve ler isso? Porque existem livros perigosos, existem livros que fazem muito mal para a alma do seu filho, para a sua alma. Existem livros que deviam ir direto para a lata do lixo, sabe? Então, isso é uma preocupação genuína, isso é uma coisa importante. A gente não está desprezando você de forma alguma, tá? Então, se em algum momento a gente falar de algum jeito mais divertido ou algo assim, o nosso objetivo aqui não é humilhar ninguém, nem nada assim, tá? Porque essa realmente é algo que a gente valoriza. E só um recado antes da gente começar. Gente, eu falo demais. Mas um recado antes da gente começar é, como vocês sabem, a Academia DD, como a gente chama a Academia do Tistão, é uma plataforma, a gente oferece aulas online de todas as matérias. E se a gente começa a falar aqui de Harry Potter, às vezes as pessoas pensam, nossa, olha, acho que eles leem Harry Potter na aula. Não, não lemos Harry Potter na aula. Por quê? O objetivo do nosso curso de arte da linguagem, dos nossos estudos de literatura aqui, não é levar para o seu filho a preferência pessoal do professor X ou Y, o que ele lê no tempo livre dele ou o que ele não lê no tempo livre. É levar para ele aquilo que é a herança da nossa civilização. Então, a gente vai ler Lusíadas, a gente vai ler Shakespeare, a gente vai ler os grandes poetas, tá? Então, outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso aqui é um podcast, a gente está discutindo aqui um tema livre para ajudar você até no discernimento do que você, né, oferece para os seus filhos no tempo livre dele. Porque a gente está falando do chocolatinho aqui, não é isso? Juliana, porque no fundo, assim, né? O arroz com feijão, a substância, se bem que agora até o arroz com feijão o pessoal diz que não vale a pena, né? O importante é só a proteína, né? Geração low carb, vamos comer carne, dieta carnívora, né? Porque cereais não vale a pena. Então, a carne, mesmo, a substância da educação do seu filho não vai ser isso. Mas assim como você permite que o seu filho coma um bombonzinho, você talvez permita que ele leia a Turma da Mônica, ou sei lá, alguma outra coisa assim mais divertida e mais leve. Então, Harry Potter tá nessa categoria, tá bom? Coisas que você leria no tempo livre. Então, é isso que a gente quer discutir aqui, para você ter critérios para ver se vale a pena ou não. Então vamos começar, né? Aqui temos muitos assuntos para discutir e quando a gente fala sobre essa polêmica e até mesmo sobre as divergências que ali entre os próprios cristãos, né, sobre as obras literárias que abordam essa temática da magia, de maneira especial a saga Harry Potter, nós vemos que muitos deles usam a própria Sagrada Escritura para embasar seus argumentos. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco, né, o que exatamente a Bíblia condena quando fala de magia. Para Andrade, Senhora gostaria Andrade, de começar? nossa especialista, né? Gostaria de começar a fazer as honras? Sim, eu acho interessante a gente pensar, para introduzir esse conceito, é, que Harry Potter ele está imerso na mesma tradição literária em que estão imersas obras como a de Tolkien e de Lewis. Por que é que quando a gente fala de magia em obras como essas mesmas suspeitas ou esse desconforto não surge, né?
Então, vamos então tentar entender o que é que a Bíblia condena e de que forma isso é trazido em diversas obras literárias. O que a Bíblia condena de fato é essa ideia da magia enquanto uma invocação de mortos, uma adivinhação, essa questão de prever o futuro, inclusive olhando o original, né? O que é que a Bíblia realmente diz? A gente só consegue saber se a gente vê o original, né? O texto original. E aqui eu já vou começar a citar uma professora que eu admiro muito, que é a Angelina Stanford, que foi a Bá que apresentou para mim. E ela traz essa explicação, né? Só que, Bá, eu vou precisar da sua ajuda. Qual que é o termo no original que ela usa e essa diferenciação que é apresentada nesses livros? Eu acho que eu não vou, eu teria que parar agora para pesquisar. Mas ela, acho que tipo assim, o original, talvez, né, do grego, acho que eu não vou conseguir trazer para vocês agora, mas ah, um ponto que essa professora ela destaca bastante é que, primeira coisa, né? Quando a gente fala de magia, pega essa palavra, seja no português, né, magia, ou no inglês, magic, isso não está na Bíblia. Primeiro que a Bíblia não foi escrita nem em inglês nem em português, tá? Então, no fundo, a gente está falando de traduções, né, que vem do termo original. E que o termo original, a que isso se referia, né? Em que contexto isso estava aparecendo? Justamente isso que a senhora Andrade comentava anteriormente. Então, a essa prática, né, de você querer recorrer a alguns meios sobrenaturais para saber o que vai acontecer no futuro, ou para você de alguma maneira se comunicar com os mortos, né? Então, esse é o tipo de coisa que é condenado na Bíblia, né? Então, falando nesse tema da magia também, é bom a gente ter conversado isso através desse tópico especificamente, porque tem um texto que a gente fez uma tradução e durante o tempo a gente ficou na dúvida se a gente postava ou não no blog, né? Porque esse é um assunto tão polêmico. Mas eu acho que as pessoas andam tão confusas que eu acho que vale a pena. Então a gente postou no blog da academia, eu vou deixar aqui linkado também, que é de um professor que eu respeito muito, que chama Joshua Gibbs. Ele é um professor de escola clássica americano, ele tem livros, vários livros publicados, tem até alguns que já foram traduzidos para o português. Acho que o nome do livro é dele, não sei como ficou a tradução, mas em inglês é Something They Will Not Forget, algo de que eles não vão esquecer, algo assim. Enfim, um livro que ficou famoso aí nos círculos também, de famílias educadoras e tudo isso. Mas, enfim, ele tem um costume de escrever diálogos, no sentido meio platônico da coisa. Então, ele gosta de escrever, tratar assuntos através de perguntinhas e respostas. Ele montou um texto em que está ele discutindo com um determinado aluno, e o contexto é justamente esse, assim, o aluno conversa com o professor e o aluno meio que está assim, nossa, eu não acredito, né, que você deixaria seus filhos lerem Harry Potter. Porque, né, Agostinho nunca deixaria o filho dele ler Harry Potter. E você não é uma pessoa que discordaria assim de Agostinho à toa. E ele monta todo um argumento a partir disso, que eu vou pedir até licença para ler um trechinho para vocês, que é muito interessante. Mas basicamente o que ele está falando é que, assim, só para, né, a gente contextualizar, na época de Agostinho, alguém que fosse pego com um livro, né, do tipo Harry Potter e a Pedra Filosofal, certamente seria uma pessoa que também, nas horas vagas, ofertava sacrifícios aos demônios. Tipo, isso assim, uma pessoa que, tipo, não é uma pessoa normal andando assim na rua carregando um livrinho assim de literatura, então aquelas criancinhas fantasiadas, sabe, na fila da livraria e tal. Então, ou seja, seguindo aqui o que ele fala, né? Simplificando, possuir um livro de Harry Potter hoje não é um sinal de fidelidade ao demônio. Aí o aluno fala, por que não? E aí o Gibbs, porque o diabo não se importa mais com magia. Pelo menos não onde você e eu vivemos. Ele está muito mais interessado em convencer as pessoas de que nem a magia nem os milagres são possíveis. Por essa razão, imagino que o demônio seja ainda mais contrário aos livros do Harry Potter que você. E aí o aluno fala, eu duvido, eu me oponho bastante a esses livros. E o Gibbs responde, como assim? E o aluno responde: porque a bruxaria é um pecado e esses livros fazem com que a bruxaria seja virtuosa. O que é mal, esses livros chamam de bom. Gibbs. O que é bruxaria? Aluno: a prática da magia. Gibbs. E o que é magia? Aluno: a invocação do poder demoníaco.
Gibbs, essa é realmente a forma como a palavra magia é comumente usada hoje em dia? Aí o aluno fala, se não for, então o demônio se escondeu por trás de um uso casual da palavra. Então responde o Gibbs. Então, quando uma jovem diz, nós dançamos e ele me beijou pela primeira vez, foi mágico. O diabo está se escondendo por trás das palavras dela? E o aluno diz, não, nesse caso ela está usando a palavra como metáfora. E o Gibbs fala, e por que o mundo ocidental determinou que essa é uma metáfora adequada? E o aluno segue, o mundo ocidental se esqueceu de Deus. E o Gibbs segue, o que a jovem quer dizer quando afirma que a dança e o beijo foram mágicos? O aluno, ela quer dizer que o beijo parecia algo além deste mundo, não limitado pelas regras normais da realidade. Gibbs, muito bem. E você nunca se depara com coisas como essas? Coisas que parecem vir de fora deste mundo? Coisas que não são limitadas pelas regras normais da realidade? Então, justamente o ponto aqui é, quando a gente fala de magia, na nossa linguagem comum, nossa, eu tô encantada com esse livro que eu li, sabe? Até né, não precisa nem falar de magia, esse dia foi mágico. Nossa, que charme, hein? Tem gente que nem sabe que a palavra charme tem a ver também com encantamento. No fundo, a gente trouxe essas palavras para a nossa realidade para querer expressar coisas que sejam assim fora do comum. Uau, sabe? Isso é algo mágico. Então, será que a Bíblia condenaria algo assim? Bah, ótimas colocações e, de fato, é muito importante que nós nos atentemos a esse tipo de vocabulário. E isso se reflete, essa talvez confusão que se tem diante do vocabulário usado, se reflete até na tradução dos títulos que foram feitos das obras da série de Harry Potter ao redor do mundo. Eu acho muito interessante o fato de que o original, por exemplo, é o primeiro livro, né, que é a Pedra Filosofal. No original é The Philosopher's Stone, que inclusive remete a essa tradição, né, da pedra filosofal. A gente vai falar um pouquinho mais sobre de que forma Harry Potter revela outras tradições literárias mais pra frente, eu imagino. Agora, na edição americana, a gente poderia pensar, puxa, usariam a mesma edição, as mesmas palavras, afinal é a mesma língua. Mas não, mudou muita coisa essa edição, não só muitas palavras, muitas partes do texto, mas o título. Ao invés de Philosopher's Stone, virou é, Sorcerer's Stone, não é? Isso. Isso mesmo. Então, o que gera ainda mais confusão, porque, puxa, daí talvez uma pessoa, um pai, né, que quer ali comprar um livro para o filho, ver Sorcerer, nossa, o feiticeiro, tem algo aqui que acho que eu prefiro me manter longe. Então, é muito E, importante a e gente só, voltar. desculpa te interromper, mas sorcerer, essa palavra, não é nem tipo um feiticeiro bonzinho, né? Tipo um Merlin, assim, uma coisa assim, meio. Não, é sorcerer, tipo assim, uma pessoa que trabalha com invocação, algum negócio assim, Exato. bem maligno, sabe? Então, Exato. Então, e isso talvez se deu justamente porque as pessoas estavam mais preocupadas em talvez não entediar um potencial leitor nos Estados Unidos que não se interessaria por uma pedra filosofal do que em realmente transmitir aquilo que a autora quis transmitir. Interessante pensar também nessa questão da magia. Por que é que a gente fala com tanto carinho, com tanta apreciação de personagens como Gandalf, que era o feiticeiro, e por que é que no Harry Potter isso se torna um problema? Por que é que Dumbledore não pode ser também um modelo nesse sentido? Só um comentário sobre ainda sobre essa discussão do significado por trás da palavra magia. Da forma como eu entendo, a magia de Harry Potter não é uma invocação espiritual. Então não tem ali uma história sobre invocar entidades, mas é um elemento de um universo ficcional que muito mais se parece com, por exemplo, os superpoderes do super-homem. Então, Harry Potter... Pode falar, senhora Não, Adelaide. desculpa, eu ia falar também, ou então como a fada madrinha da Cinderela. E assim, no geral, as pessoas não colocam na, na mesma bolsa, assim, na mesma sacola, histórias de super-herói e Harry Potter, né? Normalmente não, só porque tem o nome de magia, então já traz esse significado negativo. Mas algo, né, um ponto que eu gostaria de defender é que essa magia de Harry Potter, ela, de maneira alguma,
tem a ver com invocar entidades ou uma prática espiritual e religiosa específica, mas é como o super-homem, né? O Harry Potter nasceu com poderes como o super-homem nasceu com poderes. Então, o super-homem pode voar, o Harry Potter, enfim, pode, né, fazer aquelas coisas que ele faz, enfim. Né? Então, o Harry Potter está muito mais próximo de um super-herói do que de uma narrativa religiosa ocultista. E para citar novamente o que a professora Angelina Stanford fala, inclusive, gente, eu vou deixar linkado alguns episódios de podcast, estão em inglês, mas, gente, preciosíssimo, vale muito a pena, apenas ouça, tá? É, ela fala muito sobre isso, né? Que a magia, né, numa história é a forma de você mostrar externamente uma realidade invisível. Então, de fato, assim, a gente acredita, pensa na nossa realidade, a gente acredita que existe uma realidade sobrenatural, que existem coisas que a gente não pode ver e que essas coisas agem na nossa vida, né? Existem forças invisíveis no nosso mundo. Isso é algo muito real, a gente, né? É só você pensar na graça de Deus, na ação de Deus no meio do mundo. Tudo isso são coisas que a gente não pode perceber com a nossa visão, com os nossos sentidos, mas que isso não faz com que não seja algo real, né? Então, uma maneira de você apresentar isso simbolicamente numa história é justamente através da magia, que é algo que digamos assim, transcende a realidade material ali, né? Bárbara, só pegando um gancho do que a Poiares falou, do que a senhora Rodrigues falou, e do que você estava falando, eu me lembrei do Dumbledore, e de uma citação dele, que ele fala justamente sobre essa questão das habilidades, né? E ver essa magia deles como se fosse um superpoder. Eles têm habilidades que os trouxas não têm. E aí, ele fala que o que define a pessoa, o que define o Harry Potter, por exemplo, não é a habilidade que ele tem, mas as escolhas que ele faz. Então, é exatamente isso que ele estava falando, né? Ele tem poderes, só que o que define quem ele é o que ele faz com esses poderes, que é justamente o que vai diferenciá-lo de um bruxo bom para um bruxo mau nas histórias, né? Então, eu me lembrei disso. Bom, ainda, né, retomando esse tema da Sagrada Escritura, ou melhor, né, continuando nesse tema da Sagrada Escritura, eu queria confrontá-las com uma observação, assim. Ok, a gente estava falando da Bíblia, né, que condena, o que que ela condena quando fala de magia? Mas a Bíblia também condena uma série de pecados que aparecem nas obras literárias, né? Então, vou usar só um como exemplo, o homicídio. A Bíblia condena o homicídio. E as histórias, né, as obras, elas podem apresentar o homicídio sem necessariamente aprová-lo. Então, como a gente poderia trazer essa discussão, né, de, ok, na saga Harry Potter pode ser que apresente alguns pontos ali que não sejam tão aprovados, né, que não sejam aprovados pela Sagrada Escritura, mas que não necessariamente também está sendo posto como algo bom. Eu gosto sempre de pensar, e eu com certeza, com frequência, explico aos meus alunos que a literatura funciona tanto quanto uma janela, quanto como um espelho. Então, por que um espelho, para começar, né? Porque através da literatura, do que se passa com os personagens, nós conseguimos enxergar nossas próprias circunstâncias ou não, e aquilo nos ensina algo sobre nós mesmos. Agora, a literatura também age como uma janela na medida em que ela nos expõe a circunstâncias que nós talvez jamais encontraremos no nosso dia a dia, por exemplo, um homicídio, uma tragédia, é, algo de fato grotesco, e há algo de positivo nisso. Por quê? Porque a literatura funciona mesmo como ela nos oferece uma experiência laboratorial na qual nós conseguimos de forma distante, analisar uma circunstância e julgar de que forma ela é positiva ou não. Então, eu acho que a literatura, ela deve ser. Eu estou falando agora da literatura, em breve eu vou pensar também nas escrituras, né? Mas ela deve ser vista como algo que nos ensina algo sobre o mundo. Por isso também a importância de nós, especialmente com leitores mais jovens, realizarmos uma leitura acompanhada, porque o livro pode ser maravilhoso,
pode apresentar muitos exemplos positivos, mas o aluno talvez não consiga alcançar, não consiga se aprofundar o suficiente para tirar algo de concreto para a própria vida. E o confronto com realidades grotescas, ou com o próprio pecado, ele também pode ser valioso no sentido formativo. Então, é isso, a Bíblia condena o homicídio, mas nós temos a história do rei Davi, que não só cometeu homicídio, como adultério. E, no entanto, ele é uma grande figura, é um herói trágico, e ele não é censurado por nenhum cristão. Então, é importante essa discussão, porque na literatura nós também encontramos personagens trágicos, personagens que talvez não alcançam o arrependimento, a redenção, mas que têm algo a nos explicar. E seria muito interessante que nós, enquanto educadores, enquanto pais, eu ainda não sou mãe, mas tivéssemos essa abertura de saber olhar para uma obra que é boa, que tem coisas boas a ensinar, e saber apontar claramente para aquilo que é ruim e explicar por que ele é ruim. Esse ponto é muito interessante, senhora Andrade. A literatura tem realmente essa capacidade de abrir portas para que a gente vivencie experiências que na nossa mera vidinha comum não teríamos a oportunidade de viver. Enquanto estava falando, eu me lembrei muito de Shakespeare. Quantas coisas terríveis acontecem nas obras de Shakespeare. E até os nossos alunos fazem a leitura dessas obras, acompanhadas em sala de aula, refletindo, discutindo sobre as decisões dos personagens e como que isso molda o caráter de cada um deles, né? E como isso, o que isso leva até a vida deles. Então, realmente é importantíssimo que a gente faça uma leitura acompanhada das obras com as crianças. É claro que você não vai dar um livro de Shakespeare na mão de uma criança pequena deixar ela fazer o que quiser da mente dela com aquilo. Não é assim que funciona. Então, isso funciona também para as obras de literatura mais leve, digamos assim, essa coisa mais pop. As crianças precisam ser supervisionadas, precisam de acompanhamento, precisam de discussão para que elas possam absorver realmente o que é bom dos livros e enxergar o mal. Elas não são adultos. Nós podemos pegar um livro e ler sozinhas, elas não, né? Isso me lembrou bastante da nossa conversa nos últimos episódios, né? Aqui do Pod Clássica, que é a defesa da mãe, né? Bom, bem rapidamente nós reagimos a uma palestra dada por uma mãe sobre cultura pop. E um dos argumentos dela era justamente esse, né? Que ela não precisaria ter medo da cultura na família dela, desde que ela estivesse disposta a acompanhar os seus filhos, conversar com eles, ajudar a refinar ali a capacidade deles de discernimento, né? De compreensão. E eu acho isso muito, muito importante para Harry Potter também. Um exemplo disso, a Charlotte Mason gosta muito de fazer, de ilustrar algumas das suas ideias com comida, né? Então ela fala do banquete, ela fala que a gente vai fazer, né, a digestão das ideias, a mente vai digerir as ideias. E aí eu quero pedir licença para fazer uma comparação com comida também, né? Por exemplo, hambúrguer. Eu amo hambúrguer. Com certeza é uma das minhas comidas favoritas. O dia do hambúrguer aqui em casa é um dia celebrado. Amamos hambúrguer, não vamos cortar hambúrguer da nossa dieta. Não significa que eu vou dar um hambúrguer para o meu bebê de 7 meses. E mesmo assim, eu olho o hambúrguer que as minhas filhas vão comer, né? Eu preparo, eu compro, eu escolho. Eu ajudo a escolher, enfim. De modo que Harry Potter a gente pode pensar seguir na mesma direção. Então, eu sei quando eu posso oferecer, eu sei quando a minha criança que está ali comigo, que convive comigo, já tem uma capacidade de abstração um pouco melhor para entender, né, essa dinâmica de bruxo. Mas, mãe, lá naquelas histórias que você costumava ler para mim, as bruxas eram sempre mais. Agora tem um bruxo bom, né? Como é que isso é diferente? A criança já tem que ter uma capacidade de abstração, uma maturidade um pouco maior para navegar por isso aí, né, com tranquilidade, sem que isso gere subjetivamente a ideia de que nem todo mal é mal, né? Esse mal é mal, mas não muito,
né? Porque se tem um bruxo aqui que pode ser bom, então talvez esse pecado não seja tão pecaminoso. Não, não necessariamente a interpretação da criança precisa ser essa. Se ela já tiver uma maturidade, ela vai conseguir separar as coisas como nós aqui hoje separamos. E é claro, contando com a nossa companhia, contando que nós estaremos ali conversando, tirando as dúvidas, propondo discussões, fazendo perguntas pertinentes. Então, acompanhar, né, as crianças e acompanhar essa curiosidade, porque muitas vezes eles, influenciados pelos colegas e tal, eles vão vir com esse interesse por Harry Potter ou por qualquer outro elemento da cultura. E muitas vezes oprimir isso pode ser uma escolha complicada, né? Ao invés de acompanhar essa curiosidade e ajudar, enfim, a desenvolvê-la de uma forma que seja saudável e que em nada contrária à fé cristã. A Renata estava falando de Shakespeare, estava lembrando justamente da Tempestade, né? Que a gente tem o Próspero, que é um feiticeiro, e que ele não é considerado mal, é uma figura ambígua ali naquela história. Mas ele faz algumas maldades, inclusive. Eu queria que a gente falasse um pouquinho, né? Assim, no caso da magia, não é que esse tema não seja aceito na literatura, né? Ela é, como a Ju já estava falando, né? Esse tema é aceito desde que seja apresentado como algo mal. E por que será que gera tanto incômodo, nas pessoas, né? Essa apresentação de que os bruxos podem ser bons na saga Harry Potter? Pode falar, senhora Gomes. Antes da gente falar desse tema do porquê que os bruxos podem ser bons, eu queria falar que sim, existem pessoas que rejeitam a magia de forma geral. Eu já vi gente falando isso. Eu já vi gente falando que você não pode ler conto de fada para criança e que, sei lá, né, dentro da igreja você já tem todos os gêneros literários que você precisa. Coisas assim, enfim. Que tem pessoas que falam isso, tá? Isso é real. Então, isso é um ponto. E tem um perigo sério aqui. Inclusive, a gente estava fazendo essa provocação ali no início, né? Ah, será que é perigoso, né, apresentar livros de magia para o seu filho? Eu diria que é perigoso você não apresentar isso para o seu filho, né? E por quê, né? Eu queria fazer uma reflexão assim mesmo com vocês aqui. Porque, assim, a própria professora Angelina Stanford, ela fala muito disso, né? Que, assim, sabe aquela ideia, né, de que o peixe não vê a água que o rodeia? O peixe, ele não vê a água, né? Ele tá na água, mas ele não vê a água. Igual a gente não vê o ar, né? E a gente está imerso nessa realidade. A nossa cultura, ela tá cheia de ideias iluministas. E as ideias iluministas dizem que a realidade é só aquilo que eu posso perceber com os sentidos. Aquilo que eu posso ver, aquilo que eu posso tocar. Né? Um tema meu de interesse, eu gosto muito de estudar sobre isso, é a Revolução Francesa. Né? Então, e não no sentido positivo, né? Mas justamente a tragédia que foi a Revolução Francesa, enfim. Mas o fato é que muitas vezes os revolucionários eles se referiam aos cristãos como pessoas supersticiosas, né? Não, essa pessoa aí que tem essa superstição aí de acreditar em Deus e não sei o quê, não, não, não. Eles entendiam isso como uma superstição. Tanto é que eles faziam lá o templo deles da deusa razão e coisas assim. Por quê? Porque a verdade, a realidade, a gente pode dizer, é o que eu posso ver, o que eu posso tocar, o que eu posso cheirar. Fora isso, é superstição, é magia. É magia, é coisa, né? Enfim. E aí, qual que é o problema? Se você realmente exclui toda a magia das histórias, se o seu filho não tem acesso a nada disso, nem a fada madrinha da Cinderela, você está criando um cenário para o seu filho em que a realidade é só aquilo que pode ser percebido pelos sentidos. Bum, o mundo espiritual não é real. Olha o que você está ensinando para o seu filho. Você está com medo de fazer ele virar Wicca e está transformando seu filho num materialista desgraçado. Entende? Então, assim, eu gosto muito de uma frase da Angelina Stanford que ela fala que os contos de fada, eles são truer than true. Eles são mais reais do que a realidade, do que a verdade. Eles são mais verdadeiros. Porque
Se você acha que a realidade é o que você pode ver, o que você pode tocar, você está muito enganado, entende? E no fundo, os contos de fadas, as histórias que falam de magia, elas apontam para uma realidade transcendente. Eles falam, existem coisas que nós não vemos. E essas coisas agem. Eu fiquei até arrepiada. Mas é bem isso aí. Bah, esse é um ótimo ponto. E é um ponto muito chestertoniano, né? Então, para quem não conhece o escritor inglês G.K. Chesterton, ele era um grande defensor das histórias de fada. Inclusive, no livro dele, Ortodoxia, o capítulo 3 trata da ética em inglês é The Ethics of Elfland, então do mundo dos elfos, ou seja, do mundo mágico. E ele traz justamente essa ideia de que os contos de fada nos livram do materialismo. E esse é, inclusive, o mesmo argumento que Tolkien usou para ajudar na conversão do Lewis. Então, para quem não sabe, os dois eram professores em Oxford e o Lewis era um grande cético da fé. E o Tolkien era católico, e eles tinham muitas conversas a respeito, e uma, precisamente, marcou o início da conversão do C.S. Lewis, porque ele falou assim, esse aqui já seria outro assunto, né, sobre a relação dos mitos, a questão dos mitos, que a história bíblica é um mito no sentido de que é uma narrativa que explica o funcionamento do universo, né? Não é uma mentira, não é um mito no sentido de uma mentira. É um mito no seu sentido literário. É uma narrativa que explica o mundo. Então, o que o Tolkien argumentou foi o seguinte: sim, o nome é Clive Staples Lewis, mas o apelido do Lewis era Jack, né? Então, sim, Jack, você tem razão que o cristianismo é mais um mito, mas ele é o único mito verdadeiro. Então, ele é a única história que realmente explica e ilumina todo o resto, né? Inclusive, acho que a Angelina Stanford dizia que todos os contos de fada, de certa forma, refletem essa narrativa mítica da Bíblia. Mas por que que eu estou falando isso? Porque o que o Tolkien buscou mostrar para o Lewis é que justamente essa narrativa, ela e a abertura a algo que transcende a matéria nos liberta dessa prisão materialista. E o Chesterton ele diz isso, que tem uma frase dele que é mais ou menos assim, que os contos de fada, não é que os contos de fada ensinam as crianças que dragões existem, porque elas já acreditam nisso, mas eles ensinam que os dragões podem ser derrotados, né? Então, é muito importante que não só crianças, mas todos tenhamos essa abertura ao transcendente. Inclusive, o prefácio da, do Leão, Feiticeiro e o Guarda-Roupa das Crônicas de Nárnia tem uma dedicatória muito bonita do Lewis à sua afilhada, que chama-se Lucy, né? Chamava-se Lucy, por isso uma das protagonistas também se chama Lucy, ou Lúcia. E ele diz nesse prefácio assim, é uma dedicatória, na verdade. Querida Lúcia, né? Estou escrevendo isso, você já está crescendo, muito crescida. No momento em que esse livro for impresso e estiver nas suas mãos, você já estará ainda mais velha. Mas algum dia você será velha o suficiente para voltar a ler contos de fadas. Então, a magia, a fantasia, ela exige uma maturidade, uma humildade que não é pouca coisa, não é simples, não é algo bobinho, não é uma superstição, é na verdade um movimento intelectual que se abre para algo que atravessa a matéria. E desculpa me estender um pouquinho, mas respondendo também ao que a gente concluía da pergunta anterior, o próprio Lewis, eu acho muito interessante que as duas grandes críticas que eu passei a escutar em relação a Harry Potter, uma vez que eu voltei do meu tempo fora, de um lado, isso que ele não é um livro cristão, que não deveria ser lido em círculos cristãos, ou, no caso de pessoas que não se importam com isso, que ele é uma série de livros bobinha e você não deveria perder seu tempo lendo esse tipo de coisa. O que é interessante é que quanto mais a gente se aprofunda, espero que a gente possa tocar nisso mais pra frente, né? Que o Harry Potter ele empresta de muitas tradições literárias, mas essas pessoas que se incomodam com a série por motivos cristãos são normalmente as que gostam do C.S. Lewis. Mas o C.S. Lewis, se você para ler sua crítica literária, ele defendia algo que ele chamava de uma leitura caridosa. Essa leitura caridosa consiste em você ter abertura
ao universo narrativo que é apresentado a você pelo narrador, pelo autor. Então, puxa, nessa história tem animais falantes? Tudo bem, eu vou aceitar que nesse universo eu vou me deparar com animais falantes. Nesse universo há bruxos que são bons? Tudo bem, eu vou aceitar e eu vou procurar penetrar nesse universo e entender o que é que o autor quer dizer. Então, mais ou menos, vou parar um pouquinho para não me estender muito. Uma coisa que me lembra também, me parece que estava naquele sobre histórias de fadas do Tolkien, eu me lembrei quando você estava falando. Eu não vou ter a citação exata aqui, gente, depois eu posso procurar para botar na descrição para vocês, mas ele pinta meio que uma imagem em que tem uma determinada pessoa que está presa num lugar assim fechado, em que ele não consegue ver o mundo do lado de fora. E essa pessoa, ela, assim, a verdade, a realidade é o que ele pode ver. Não, na verdade, aquilo ali é um recorte, ele não consegue ver a realidade, no fundo, justamente porque ele está preso ali, né, naquela caixinha, né? Tipo, aquelas paredes toda branca, assim, e tal, né? Então, no fundo, essas histórias, elas apontam para uma realidade que não pode ser vista, né? Aquilo que a gente estava falando antes. Mas só retomando o ponto da pergunta, né? Que eu, de alguma forma, levei a gente numa digressão, entramos no buraco do coelho e ficamos por lá. Mas a pergunta da Anne era assim: tudo bem, já entendi, ok, vamos dizer que magia é aceitável, que magia é legal nas histórias, né? Que magia é só um nome diferente, né? Para indicar algo que na Bíblia a gente poderia chamar de milagre, né? Ou seja, algo que é fora do normal, fora da natureza, algo que é sobrenatural nesse sentido, né? Magia seria uma metáfora para explicar essas realidades. Agora, o ponto principal aqui, que muita gente tem essa objeção, fala, tudo bem, eu deixo minha filha ler Cinderela, eu deixo meus filhos lerem os contos originais, né, em que a bruxa é má, em que o dragão é mau. E aí o ponto que a Anne perguntava era justamente esse, né? É, por que será, né, que as pessoas se incomodam, né, que um bruxo seja representado como uma pessoa boa, no caso de Harry Potter ali, né? Eu penso que isso tem a ver com essa grande preocupação que se tem com a simbólica, que é uma preocupação importante de fato, porque é verdade que um livro cujo argumento não é tão claro, ou cujo vilão é, é tido como quase que um mocinho também, isso pode confundir o imaginário das crianças e limitar a sua interpretação de situações, circunstâncias do dia a dia. A questão é que, na verdade, pensando em Harry Potter, né? Essa série não dá espaço para esse tipo de, de preocupação, justamente porque, como a Renata trouxe mais cedo, né? Não trata-se da magia em si. A magia é simplesmente o universo que foi utilizado para narrar aquela história. Então não se trata da magia, trata-se das decisões que se tomam pelos personagens. Inclusive, há muitos exemplos de ação cristã nessas histórias. Isso mesmo que eu ia comentar. Eu acho que as pessoas se preocupam muito com esse ponto da bruxa boa, bruxa má. Só que isso se torna uma discussão rasa em cima de Harry Potter, porque o objetivo da saga não é, de forma nenhuma, dizer se você precisa fazer coisas más para fazer a bruxaria. Você não precisa fazer coisas más para ser um bruxo ali. A pessoa nasce bruxa, ela nasce daquele jeito. Então, a gente pode até entrar numa discussão um pouco mais profunda. Então, se a pessoa já nasceu dessa forma, você está querendo dizer o quê? Que ela foi criada assim, ela não, então ela é má porque ela é uma bruxa, ela não tem outra opção. Só que não é isso que acontece naquele universo. A magia, como a Bárbara estava comentando, é o que está naquele universo literário, como até Lewis defendia, né? Que a gente tem que abraçar ali o que o autor estava querendo usar como pano de fundo da história. E no Harry Potter fica muito claro, a meu ver, quem é bom e quem é mau. Não tem como você confundir o Malfoy achando que ele é um garotinho bom no primeiro livro, no primeiro filme. Fica muito claro que ele é um garotinho malvado e que o Harry Potter é um garoto bom. Inclusive, os personagens principais da história, eles vão se deparando com momentos ali em que eles são confrontados, em que eles podem tomar decisões
mas eles podem fazer escolhas que vão torná-los até mais parecidos com os vilões da história, e eles escolhem não fazer. Então fica muito claro nos livros de Harry Potter e nos filmes também quem é bom, quem é mal, e o que é bom e o que é mal. Ali não tem essa coisa de você é mal porque você é uma bruxa, não. Você é uma bruxa e tá tudo bem. E aí? O que que você vai fazer com isso? Tá? Eu só ia mencionar rapidamente o Snape, talvez possa ser essa figura um tanto quanto ambígua. Mas se a gente parar para olhar o personagem em si, ele tinha cara de mal, mas as suas atitudes eram boas, sempre. Né? Então é diferente. Spoiler alert! Spoiler alert! Spoiler alert! Poxa, mas depois de tantos anos, Não, não, mas não spoiler. pode mais ser considerado spoiler. After all this time. Always. Always. Não, Ju, realmente, o Snape. Mas eu acho que, assim, nos primeiros momentos ali da saga, eu acho que fica ainda, todo mundo acha muito, né? Tem muita essa visão de que ele ainda é mau, ele é mau, tem alguma coisa aí nele que é esquisita, sabe? Só vai ficar mais claro mesmo lá pro final da saga, Não, em mas que, ainda inclusive, assim, as aparências enganam, você não acha? Porque eu com acho que as certeza. atitudes, e que é uma lição que a gente vê também nas fábulas, nos contos de fada. Eu acho que quando a gente pensa no Snape, ele é bom, ele é uma boa pessoa desde o início. Ele tem atitudes coerentes, assim. Ele tem uma aparência má, né? E aí, enfim. Então, eu citei o Snape só porque eu acho que ele não se enquadra, por mais que ele seja ambíguo, ele não se enquadra nessa, como eu poderia dizer? Me fugiu a palavra, mas Esse nessa arquétipo, interpretação. Oi? esse arquétipo, talvez. Ele Nessa não ideia. representa essa confusão entre bem e De mal. É isso bem e que você mal. quer dizer, né? Exatamente. É como essa nova geração de filmes que são focados nos vilões da Disney. Que, na Uhum. verdade, o objetivo desses filmes é justamente dizer que o mal não é tão mal assim. Né? E que o vilão tem toda a justificativa e todo o direito de ter destruído a vida daquelas pessoas. Não é o caso do Snape. Eu não acho que é o caso do Snape. É só isso que eu quis dizer, né? Eu não acho que ele é um vilão que foi justificado, entendeu? Não, eu acho que ele sempre foi uma boa pessoa. E ele tinha um pouco essa aparência, né? Um pouco não, bastante. Ele tinha uma aparência. Mas, de novo, eu acho que vai mais nessa ideia das aparências enganam, né? Então Sim, podemos tirar uma boa lição do Snape, assim, inclusive. Uma boa discussão para as crianças. sim. E só trazendo também um tema da magia, né? Da magia. Mil vezes imagina. Trazendo o tema também que a gente estava falando sobre essa questão do bem e do mal. Assim que eu comecei a fazer podcast para a internet, eu tenho um episódio super antigo sobre como e por que ler contos de fada, uma coisa que a gente falava sobre a imaginação moral, da importância dessas histórias para realmente mostrar para as crianças que o bom é o bom, que o mal é o mal, que o belo é o belo, que o feio é o feio, que a verdade é verdade, que a mentira é mentira. As crianças elas precisam ter isso muito bem consolidado. Então, assim, o receio de algumas pessoas é de você estar misturando demais esses símbolos. Assim, poxa, a bruxa não é um símbolo do mal? Por que eu estou colocando ela numa história que ela é boa? Eu não vou confundir a criança, né? Porque, de fato, existem histórias perigosas que o bem e o mal não são fáceis de distinguir um do outro. Ou que, sei lá, o mal vence no final, coisas assim. Então, isso não são histórias boas, de fato, para a gente apresentar para as crianças. Mas como as minhas colegas, né, já comentaram anteriormente, o bem e o mal ficam claramente divididos nessa história, tá? Agora, então assim, você não vai poder vir com o argumento, mas eu acho que as pessoas ficam confusas, porque o mal é bom. O ponto aqui é que tem bruxos que aparecem como pessoas boas. Mas aí eu traria uma outra provocação. O que é a bruxa? Digamos assim, esse personagem, digamos assim. Lá, a gente poderia trazer também o duende. O duende, se fosse uma história de duendezinhos ali, você acharia talvez eles fofinhos, mas simbolicamente tem uns duendes que são, assim, malvados, sabe? Tem o Rumpelstiltskin, como é que fala o nome dele? Não sei, difícil. Mas tem uma série de duendes que são complicadíssimos, assim, de cruéis e tudo, né? Ou mesmo fadas, que tem toda uma ambiguidade. Sereias, então, nem se fala, afogando as pessoas. E as pessoas não reclamam de ver histórias bonitinhas de sereia por aí.
Então, por que que em algum momento a sereia pode ser boa, depois a sereia pode ser, mas assim, o mago não pode? Porque isso é um ponto também. O Harry, no inglês, ele é um wizard, um mago, que é a mesma palavra que é usada para o Gandalf, do Senhor dos Anéis, né? Quando você fala das mulheres, de fato, a palavra que se usa é witch, né? É bruxa. E toda a indumentária, toda aquela vibe ali meio gótica, meio medieval, eles estão tentando realmente trazer ali um contexto, é, digamos assim, da imagem da bruxa, né? Como a gente vê nos livros e tudo isso. Mas é um universo diferente. Eu gostei da forma como a Renata colocou isso também anteriormente, né? E naquele universo ali, você nasce com uma determinada condição e você escolhe o que fazer, né, da sua vida, né? Eu ia trazer outros pontos que nós vínhamos falando sobre essa questão, talvez, de um personagem ambíguo. Como a Bárbara falou, é muito importante que nós mostremos com clareza essa distinção entre o bem e o mal, para ajudar no repertório, na imaginação da criança. Agora, chega um momento em que, tanto na vida quanto na ficção, a criança vai se deparar com casos em que isso não é tão simples, tão categórico. Então, por exemplo, o Snape, puxa, mas ele é malvadão, mas na verdade ele está realizando boas ações. Ou eu estou pensando em Contos de Fada do Oscar Wilde. Eu li recentemente com alguns alunos O Gigante Egoísta. O gigante normalmente também é uma figura tradicionalmente mais malévola, né? Ele traz esse arquétipo de vilão, mas ele se redime ao fim do conto. Então, puxa, esse é o tipo de personagem, de circunstância, que nós podemos utilizar de forma formativa. Então, veja, fulaninho, aqui, isso nos mostra que há pessoas que talvez tenham determinado comportamento, mas há esperança da sua mudança, né? Nós podemos esperar que elas melhorem, nós podemos torcer, rezar por isso. Ou talvez ela esteja agindo assim por tal razão, então vamos esperar que ela melhore ao fim. Então, essa maturidade pessoal, ou pelo contrário, a maturidade simbólica pode auxiliar na maturidade, no desenvolvimento pessoal nesse sentido. E eu não pude deixar de pensar na escritora Flannery O'Connor, que é essa escritora americana de quem eu sou muito fã. Ela era uma católica devota. E isso eu vejo com clareza nas cartas que ela escrevia. Ela trocava muitas correspondências com diversas pessoas, com fãs, com amigos, e há muitas cartas belíssimas dela defendendo a sua fé. Mas as suas histórias, elas eram grotescas. Não há palavra melhor para definir, assim. Eram histórias que tratavam do trágico, da baixeza humana. E quando ela era confrontada com isso, puxa, por que é que se você é cristã, você só trata de temas negativos, né? Qual é o propósito disso? E tem dois ensinamentos que eu aprendi dela. Ela dizia assim, por um lado, que a graça também atua nessas circunstâncias, é importante que nós reconheçamos isso. É, a graça não deixa de atuar. De novo, essa questão da magia que nos aponta para algo que está além. Puxa, parece que ao meu redor, tudo que é material e tangível me aponta para um fracasso, para a tragédia. Mas, com histórias como essa, nós conseguimos elevar o nosso olhar e considerar, puxa, há algo além que pode redimir tudo isso aqui. Além disso, ela também traz essa questão da importância, como vínhamos falando, de nomearmos o mal com clareza. E a Bárbara já sugeriu aqui nessa ideia de que pode ser mais perigoso você não expor o seu filho aos contos de fada, não só por essa questão da importância da fantasia e da magia, como já comentamos, mas porque justamente a simbólica é importante, porque é mais perigoso que o mal seja nomeado do que ele esteja ausente. E, de novo, Harry Potter não permite essa ausência. Então, esse eu acho que é o ponto central aqui que a gente pode trazer como resposta a essa crítica. O ponto não é a magia, o ponto é a personalidade dos personagens, suas escolhas, suas ações e de que forma elas revelam o bem e o mal com muita clareza. É que o mal existe e ele pode e deve ser derrotado. Tá. Pegando um pouquinho o gancho do que você acabou de falar, senhora Andrade, né, Bárbara Ellen? Aqui
E a Ju estava falando também anteriormente, né, sobre esse protagonismo, de que ela sabe o momento em que ela vai poder permitir que as filhas dela, os filhos, né? Eu esqueço, Ju, que você tem um menino agora, que os filhos dela leiam Harry Potter. Mas assim, ainda pensando nesses pais, né, que muito preocupados, pais cristãos, né, eles querem discernir ali quando, como e se devem apresentar esse tipo de literatura dos filhos, o que você consideraria como o que eles podem perceber? Talvez essa seja a pergunta ideal, né? Como maturidade simbólica da criança, né, no sentido de agora é saudável, né, que a literatura comece a quebrar ou brincar com esses símbolos. Então, assim, tem algo que eles possam perceber que os filhos já têm essa maturidade simbólica? Bom, não sei se você perguntou isso para mim, ou para ela, ou para todo mundo, mas eu vou começar então, vou puxar aqui o trem. Mas é o seguinte, eu pensava sobre isso, né? Então, é, acho que isso não é uma resposta fechada, assim, a minha opinião sobre esse tema é de que primeiro a gente precisa apresentar os símbolos como eles tradicionalmente são, assim, né, como estão os contos de fadas originais, né? Até para que tenha graça, digamos assim, você mudar isso depois, né, no fundo. Porque, sabe essas histórias, assim, né, de que, sei lá, como essa do gigante egoísta, né, que a Bárbara estava comentando. Primeiro, se você sempre viu o gigante como uma figura meio má, né, tipo o João Pé de Feijão, Jack lá e o que mata gigante, coisas assim, e depois você vê uma história que o gigante se redime, que o gigante se arrepende, que o gigante muda, isso traz uma perspectiva diferente. Se você sempre achou que os gigantes eram bonzinhos, a história não tem a mesma graça, né? Então, para você poder brincar com aquele símbolo, o símbolo deveria estar primeiramente assentado, né? Então, eu sugeriria que na primeira infância a gente trabalhasse com os símbolos como eles são. Então, por exemplo, uma história que eu não gosto é Chapeuzinho Amarelo. Vocês já viram aquela Chapeuzinho Amarelo? Que tem uma menina que ela acho que é do Chico Buarque a história. Não. Gente, consulta aí, talvez eu esteja vendo alguma coisa. Mas alguma pessoa famosa que escreveu assim, ó, Chapeuzinho Amarelo. E a história é que a menina tinha muito medo do lobo, do lobo, do lobo. E aí meio que ensinam pra ela um truque, pra ela não ficar com medo, que é inverter a ordem das palavras. Então, o lobo vira bolo. Exato, tipo, e aí vai mudando uma série de outras palavras que dão medo nela e em outras pessoas, você só inverte as palavras e vira uma coisa engraçada ou divertida. E uma das palavras que é usada nesse livro é diabo, que vira bodiá. Entendeu? As pessoas leem isso para crianças pequenas em escolas. Sabe? Pequeno detalhe. Isso é um livro ilustrado, tá? Então, eu não gosto desse livro. Eu acho que você não está assentando bem os símbolos na primeira infância com o Chapeuzinho Amarelo. Eu tenho mais medo da Chapeuzinho Amarelo do que do Harry Potter. Enfim, ilustrado pelo Ziraldo, do Sr. Catherine, né? Então, realmente, eu acho que se você tem uma criança que tem medo do diabo, você tem que ensinar ela que ela não deve ter medo nesse sentido, né? Porque ele é como um cachorro bravo que está preso. Se a gente não for lá meter a mão nele, ele não vai morder a gente, no fundo, né? Mas é bom ter um santo temor de Deus, né? O medo de ficar longe de Deus. Enfim, de não ficar tratando levianamente com coisas que a gente não tem que ficar tratando. Enfim. Então, eu acho que lá, minha sugestão aí, eu tô pensando aqui, sei lá, uma idade que eu iniciaria o estudo da gramática com uma criança seria por volta dos 9, 10 anos. Que é uma criança que tem uma capacidade de abstração já, né? Então, considerando que tem já bem aquela base simbólica assentada, agora ela consegue ir além daqueles símbolos e de repente entender, no caso, né, tradicionalmente é Puxeramá, mas nessa história ela está sendo apresentada de uma outra maneira. Então, eu acho que com uma certa maturidade mesmo cognitiva, sabe? Para poder entender e fazer essas distinções. E eu diria até que tem precisa de uma outra maturidade também para o Harry Potter. Eu comentei isso no outro episódio, mas tem muitos temas ali que são complexos, tipo, gente que morre e dá vontade de você chorar até se acabar. Então, você precisa saber lidar com isso, entendeu? Ou namoro também, enfim, que tem momentos para a gente apresentar isso, é, hum, que vai para além dessa questão da simbólica. Eu só vou falar rapidamente que você usou esse exemplo da Chapeuzinho Amarelo, mas no geral é engraçado que é uma preocupação que a gente não vê tanto nas mães. O cuidado com a escolha dos contos de fada
que serão lidos para as crianças na primeira infância. Porque tem esse exemplo da Chapeuzinho Amarelo, tem um dos três porquinhos também, gente. Vocês me perdoem, mas é porque é muito engraçado. Não tem. Os três lobinhos e o porco mal, uma coisa assim, não é? Não sei. Não, Eu não sei que o sei. lobo é vegano. O lobo é vegano, tá? O lobo é vegano. Não sei. É, e eu já esbarrei também numa edição da Chapeuzinho Vermelho, em que no final o lobo não morre, mas a Chapeuzinho ensina ao lobo boas maneiras. Gente, o lobo tem que morrer. É muito importante que o lobo morra, né? Assim, originalmente, a Chapeuzinho e a avó morrem. Eu entendo querer fugir dessa versão, né, para não gerar ali uma comoção muito grande na criança. Mas o lobo, gente, o lobo tem que morrer. Porque o lobo é o símbolo do mal, ele não pode se. Assim, considerando a nossa conversa sobre simbólica e sobre construir essas ideias e, né, enfim, nas crianças pequenas, é muito importante que o mal não aprenda boas maneiras com a Chapeuzinho Vermelho, porque senão a sua Chapeuzinho Vermelho vai achar que pode ensinar boas maneiras para os lobos que ela vai encontrar na vida dela, né? Então, assim, muitas vezes, de novo, a gente volta, né, para o mesmo círculo. A gente está muito preocupado com Harry Potter, mas aí a gente lê Três Porquinhos e o Porco é Vegano. Então, assim, a confusão já começa bem antes do Harry Potter, né? Desculpa, vou pegar um gancho aqui e passar à tua frente, Renata, só porque eu não sei se você vai falar da Chapeuzinho também, mas só para emendar aqui o assunto. Outra coisa que eu aprendi com a Angelina Stanford, que é muito interessante, é que todo conto de fadas ele tem uma redenção, né? Aquilo que o Tolkien chama de eucatástrofe, né? Como é justamente essa estrutura, né, de morte e ressurreição, né? Aquela coisa que tá tudo muito negro e depois a coisa melhora, enfim, e tem aquele ápice. Então, originalmente, na história do Chapeuzinho Vermelho, tem redenção no conto de fato. Então, tem o caçador que salva a Chapeuzinho e a avó dela abre a barriga do bolo, abre a barriga do lobo e pronto. Só que o Charles Perrault, ele vivia numa época ali na França que tinha muita. Enfim, as pessoas viviam na gandaia, no fundo, né? Então ele quis pegar esses contos como uma forma de educar a sociedade que ele vivia. Então ele quis sugerir que você não deve se deitar com o lobo, no fundo, né? Então, e aí ele colocou realmente a consequência de você se deitar com o lobo é que você vai morrer, ele vai te jantar. Então, no fundo, ele quis fazer uma certa educação moral com essa história, e por isso a gente tem essas duas versões, né? Uma que tem a redenção e a outra que não. Mas, enfim, então isso é uma coisa interessante também, né? Isso é mais uma coisa que, no fundo, traz o Harry Potter para o lado da magia, dos contos de fada, que é justamente essa redenção final, né? Como a coisa termina bem. Eu queria falar em resposta mesmo à pergunta de quando oferecer Harry Potter, né, para as crianças. Eu acho que pelo próprio conteúdo dos filmes e dos livros, você não vai oferecer Harry Potter para uma criança pequena, porque tem um quê sombrio ali em muitas partes, justamente porque eles querem deixar o mal em evidência. Então, até no primeiro filme, tem umas coisas que são um pouco perturbadoras para uma criança pequena. Tem uma cabeça atrás do homem que anda de turbante, o Voldemort que bebe o sangue do uniforme do unicórnio numa floresta toda sombria, com névoa. Gente, a criança pequena não tem que ver essas coisas mesmo. Então, acho que é muito mais do que a preocupação com a bruxa boa na história. Quando a criança chegar a se deparar com isso, ela já vai entender bem, sabe? O fato de que o mal ali está bem representado e fica muito claro na forma sombria como o filme apresenta isso. Então, acho que a gente tem que se preocupar com outros aspectos da história, como essa questão da violência, da morte, esse caráter que pode dar medo nas crianças, do sombrio ali, a questão do namoro, eles ficam realmente, assim, fica claro ali para o terceiro filme, essa questão de que um tá gostando do outro e querem namorar, essas coisinhas assim. Então, eu acho que é mais isso que vai influenciar a criança de fato. Não a bruxa, sabe? Ela não vai querer ser uma bruxa de verdade, fazer magia de verdade. Ela vai querer namorar porque ela tá vendo o outro namorando. Então, acho que é isso que a mãe tem que olhar na história e ver se quer ou não que o filho tente imitar, tente copiar ali no seu comportamento no dia a dia.
Bom, a Bárbara, ela comentou já aqui um pouco sobre a aceitação, né, do Senhor dos Anéis e também ali do universo das Crônicas de Nárnia. E a gente está falando, né, dessa rejeição que acontece com a saga Harry Potter. E, assim, eu queria que a gente comentasse um pouquinho, será que é possível a gente perceber se há algo significativamente diferente nessa abordagem que justifica eu rejeitar Harry Potter e eu aceitar O Senhor dos Anéis ou as Crônicas de Nárnia? Teria algo simbolicamente ou algo que é apresentado de uma outra forma que faz com que uma seja aceita e a outra seja rejeitada? Ou seria porque, por exemplo, a J.K. Rowling não nasceu ali na mesma época dos dois? Eu diria que talvez o principal motivo que gere o conforto de paz em relação às duas outras séries mencionadas, do Tolkien e do Lewis, é que ambos os autores eram cristãos, então isso já gera maior confiança nessas obras. Agora, mais uma vez, eu queria trazer justamente esse ponto do Lewis, né? Então, a J.K. Rowling não foi, talvez, inspirada pela fé cristã para escrever Harry Potter, mas isso não significa que a obra não traga muitos benefícios para seus leitores. Então, quando Lewis fala sobre essa atitude de uma leitura caridosa diante da obra que eu encontro, essa é uma abertura que justamente ela reconhece que pode haver algo de muito valioso no livro que eu escolho ler. Claro, a gente vai escolher bem o livro, porque há livros ruins, como a Bárbara comentou no início, mas o autor pode ter uma perspectiva, uma visão de muito distante da minha e ainda assim ensinar ótimas coisas. Por exemplo, eu gosto muito, não sei se vocês gostam, concordam, mas eu gosto muito do conto do José Saramago chamado O Conto da Ilha Desconhecida. José Saramago não era cristão, ele não escreveu aquela obra como inspiração cristã, mas é um texto que me ajuda muito a refletir sobre a minha vida espiritual, até ele traz uma grande riqueza de detalhes. Então, eu diria que o desconforto, ou talvez a atitude contrastante diante dessas três séries, a Anne comentou, acho que ele era ateu, exato. Então é isso, eu sei que é um autor que não partilhava da minha visão de mundo, mas nós não deveríamos só ler aqueles que partilham, porque há obras que podem oferecer grandes aprendizados, grandes ensinamentos, e claro, sempre com essa cautela de talvez ter uma leitura acompanhada, mas aberta à possibilidade de que nós podemos aprender dos outros, né? Isso deve se refletir também na nossa vida pessoal. Eu posso conversar com alguém que não tem as mesmas crenças que eu, mas de quem eu tenho muito a aprender. Então, é, eu eu também acho um pouquinho uma pena que haja tanta desconfiança diante de Harry Potter, porque e eu vou só tentar fazer brevemente esse comentário em relação à riqueza literária do universo de Harry Potter. Então, respondendo a pessoas que talvez não se preocupem com a parte espiritual, mas pensam assim, puxa, é uma série tão bobinha, não vale a pena lê-la. A Angelina Stanford, ela defende que Harry Potter, que essa série é um portal para a tradição literária. Por que portal? A J.K. Rowling, ela teve uma formação clássica, ela se graduou em estudos clássicos. Toda a obra é repleta de detalhes que apontam para diversas tradições literárias, inclusive a de Tolkien e a de Lewis. Então, eu não vou me alongar muito aqui, mas começando com o fato de que Mitologia, Oi? mitologia também. Mitologia, não, total. Então, é um livro que acompanha vários personagens ao longo de vários anos. Esse é o gênero do Bildungsroman, ou seja, nós acompanhamos o desenvolvimento de um personagem. No primeiro capítulo, você já vê total, poxa, essa narrativa do órfão que é rejeitado pela família. Isso lembra Jane Eyre, da literatura inglesa. Isso lembra Cinderela, dos contos de fada. Tem muito da mitologia, então fala do basilisco, do fênix, do Cérbero. Então, puxa. Há muitas coisas boas que nós podemos, desculpe, tirar dessas leituras. Eu acrescentaria, Bárbara, que a J.K. Rowling ela não teve esse empenho em classificar a obra dela como algo cristão, ela nunca teve essa pretensão, mas depois que o último livro foi publicado, ela meio que começou a falar mais dessa abordagem.
e tem, sim, claramente alguns elementos cristãos na história e nas ações dos personagens. Fora toda a questão do sacrifício, né, de eles se sacrificarem pelo bem maior, o Harry, enfim, sem spoilers, mas ele toma atitudes que são sacrificantes para ele em prol da salvação dos outros. Tem inclusive citações da Bíblia dentro da saga. Então, eu diria que tem sim até elementos cristãos. Não que seja uma obra, de literatura cristã, mas essa autora ela também é cristã. Então, de certa forma, ela acaba colocando o que ela acredita ali dentro, né? Dentro desse mundo fantástico que ela criou. Ela coloca as virtudes, os valores que ela valoriza, que ela acredita ali dentro. Renata, você não viu nada. Quem ficar até o final desse episódio vai ter um treco de tantos elementos cristãos que tem essa obra. Mas o que você falou é verdade. Ela meio que tentava não falar muito de religião antes do último livro sair, porque ela tinha receio de que isso fosse entregar o final da história, se as pessoas soubessem que ela era cristã. Enfim, apenas isso. Então, bom, a gente falou aqui sobre pessoas, né? Vocês mencionaram aí esse podcast da professora, é Angelina o nome? Eu não vi ainda. Uhum. Que argumentam aí, de certa forma, né, em defesa, do Harry Potter. Mas vamos imaginar que os pais, né, nos ouviram até aqui e falam, tá, mas eu ainda tenho medo que, ao ler Harry Potter, o meu filho se interesse pelo ocultismo, porque há uma série de histórias, né, e de mitos, de lendas, enfim, que envolve, que argumentam que a autora, né, teria sim se inspirado em bruxaria de verdade. Também tem um ponto de que alguns exorcistas ali acabam condenando a obra. A gente conseguiria, de alguma forma, trazer um pouco mais de paz, embora, né, hajam essas histórias, enfim, esses argumentos dos exorcistas e tantos outros, a gente conseguiria trazer um pouco mais de paz. A gente já está encaminhando aqui para o final do episódio, para esses pais de que dificilmente, né, eu não posso falar a palavra que seria impossível, mas dificilmente a leitura de Harry Potter vai despertar esse interesse pelo ocultismo. Queria ressaltar esse ponto de que a leitura ela tem que ser acompanhada, né, de qualquer livro. Inclusive, eu vou aproveitar esse momento para fazer propaganda, porque tanto a professora Bárbara Heller Andrade quanto a gente aqui na Academia do Crisóstomo oferecemos clubes de leitura, clubes de discussão, em que você tem um livro que seu filho vai lendo ali ao longo de um determinado tempo e encontra um professor ali semanalmente para discutir os capítulos que foram lidos ao longo da semana através desse formato de discussão socrática mesmo, né? Então, aprender a refletir sobre o que eu estou lendo. A gente vai deixar mais informações aqui, tanto sobre os clubes da Bárbara quanto aqui da academia, na descrição desse episódio. Então, se você sente, poxa, eu não tenho condições de acompanhar o meu filho para chegar nessa profundidade de leitura, dá uma olhada. Dá uma olhada nos clubes de leitura. Então, mas eu vejo que assim, a leitura ela precisa ser acompanhada. E realmente, se você deixa uma criança que não tem fé, que a família não vai à igreja, que ela não recebe nenhuma formação religiosa, e ela vê, uns bruxos, que legal, gostei desse bruxo. Ela começa a pesquisar sobre bruxo, ela vai cair em algum site de Wicca, ela vai cair em alguma maluquice, e ela pode descambar para isso porque ela não recebeu uma orientação, entende? Agora, quando, sei lá, tem gente que também aprende a fazer simpatia lendo revistas sobre fadas e esoterismo e coisas assim, entendeu? Mas não é porque é de bruxa, é porque é uma leitura desacompanhada, porque você não cuidou bem do que aquela criança estava lendo, no fundo, né? As pessoas elas estão muito preocupadas com, sei lá, se a comida tem glúten ou se tem açúcar e não estão se preocupando com o que o filho está vendo na internet. Então, eu acho que esse é um ponto aqui também, sabe? E tem essas alegações, que os feitiços são de verdade. Gente, nem latim de verdade aquilo é, como é que vai ser feitiço de verdade? Né? Nem o latim tá certo naquele feitiço, quanto mais a macumba brava mesmo, aí que não vai estar tá mesmo, entende? Então, assim, e essa questão da condenação dos exorcistas é uma coisa que eu queria falar para vocês, que é o seguinte, gente, olha só. A nossa sociedade, ela tá padecendo, ela tá um pouco... A gente perdeu um pouco as referências, no sentido de que a gente se sente muito enganado. É um sentimento legítimo, sabe? A gente olha para aquilo que a gente aprendeu na escola, a gente, poxa, meu professor de história mentiu para mim. Poxa, os políticos também estão indo por um caminho que é horrível. A gente se sente muito enganado a todo tempo, no fundo, né?
Então, a gente quer se apegar a algo que seja sólido, algo que seja seguro. Então, infelizmente, as pessoas elas estão separando aquilo que é dogmático daquilo que é quer dizer, elas estão juntando, no fundo, né? Elas não estão sabendo separar aquilo que é opinável e aquilo que é dogmático. Então, eu já vi, sinceramente, assim, pessoas num grupo de WhatsApp pedindo indicação de pedreiro católico, entendeu? É, então, isso é sério, entendeu? Não, alguém tem alguma. Isso é, Não isso é é meme, não é meme. Não é meme, isso é real, entende? Então, tudo bem, esse exorcista aqui, ele tem uma opinião sobre uma obra de literatura, certo? Vamos ouvir a opinião dele. Literatura é um elemento da cultura, certo? Isso é uma questão opinável, entende? Então, a gente não está defendendo aqui, se invocação aos mortos é uma coisa boa, ou ruim. Não. Isso claramente, na doutrina cristã, é condenável. A adivinhação, tentar prever o futuro, claramente é condenável. Agora, se eu posso pegar um elemento, como por exemplo, duende, e eu colocar ele na história como bom ou como mal, ou se eu posso pegar uma bruxa e colocar na história, isso é opinável. Então, os exorcistas têm direito a ter uma opinião. Agora, eu tenho o direito de não concordar com essa opinião, no fundo, né? Assim como ele tem direito de ter um time, de ter um partido político, de, sei lá, pode ter até uma escola de samba. Podemos discutir isso, não sei se ele. Brincadeira. Mas entende que são questões opináveis? Então, o próprio Osservatore Romano, que é o jornal, né, oficial de notícias do Vaticano, super elogiou o último filme do Harry Potter. Eu tenho até aqui uma anotação, olha só o que eles escreveram. Na saga, o mal jamais é fascinante. E tampouco, ao final das contas, o maligno aparece mais atrativo. Confirma-se, em vez disso, os valores da amizade e o sacrifício, e um singular e longo romance de formação que, através de etapas também dolorosas diante da morte, da experiência da perda, vê o herói e seus companheiros passar da alegre despreocupação da infância à realidade complexa da idade adulta. Ou seja, claramente tá, olha, mal é mal, bem é o bem, e ele foi elogiado pelo Observatório Romano, sabe? Será que alguma coisa que realmente fosse condenável teria recebido essa menção honrosa, digamos assim? Acho questionável, né? Enfim. Ah, agora eu queria, assim, para a gente encerrar, talvez seja o ouro do episódio. É até difícil falar o ouro do episódio, porque foram tantas partilhas maravilhosas, né? Mas a gente já falou sobre polêmicas, receios dos pais, e vocês mencionaram, né, sobre os valores cristãos que estão, sim, ali presentes na obra. Então, eu queria que a gente, talvez tenha um spoiler, acho que nesse momento já está liberado um spoiler, né, Bárbara? Não tem como. Uma hora Senhora dessa, Gomes, se senhora você Gomes. quiser, você desliga aqui e volta daqui a 7 anos quando você acabar Por de ler favor, tudo. nesse momento aqui, a gente pode liberar um spoiler, né? É, que esses valores, talvez, né, olhando por essa ótica, talvez eles não sejam facilmente notados, principalmente se eu já pego a obra com esse bloqueio, né, de que é algo ruim. Então, eu já crio ali uma barreira para perceber esses valores ali presentes, né, esses símbolos cristãos na obra. Eu queria que vocês comentassem como é que eles se apresentam, já que vocês falaram tantas vezes que sim, tem valores cristãos ali. Então, como é que esses símbolos se apresentam? E mais, se é para ser uma leitura ali guiada, né, fruto de muita conversa entre os pais, os educadores e a criança, como é que a gente pode aproveitar essa história para conversar ali sobre virtudes, vícios e demais valores? Seguinte, eu fiz uma série de anotações aqui e já queria deixar claro, gente, que não é coisa da minha cabeça, não, tá? Porque eu não teria toda essa profundidade, essa criatividade. Eu dou os créditos para a professora Angelina Stanford dessa reflexão, mas eu achei tão mind-blowing, né? Não sei como traduz mind-blowing, que, gente, eu preciso compartilhar isso com vocês. Gente, olha que incrível, né? Claro que, além de toda a questão cristã que a gente vai falar aqui, né, realmente a história do Harry Potter, ela é uma história de busca pela identidade. Percebe que ele é uma criança, que ele não sabe quem ele é? Todo mundo sabe quem ele é, mas ele não sabe. E a vida dele vai fazer sentido, vai começar a mudar quando ele descobrir quem ele é. E algo bem parecido acontece com a gente também, sabe? Eu estava refletindo sobre isso, que quando a gente descobre quem a gente é, isso, né, quem você é? Eu sou filho de Deus. Muita gente está andando por aí e não sabe que é filha de Deus. No fundo, né? E quando a gente descobre a nossa verdadeira identidade, isso. Ah, agora tudo faz sentido, né?
Mas tem uma série de símbolos, né, de ideias muito interessantes que essa professora traz, e uma delas é da alma tripartite, né? Não sei se, Bárbara, você quer comentar sobre isso, mas eu anotei aqui algumas coisas que eu achei tão incrível, né? Que ela fala que sempre que você encontra numa obra três personagens, você tem que prestar atenção que, na verdade, eles estão representando ali uma coisa só, ou eles são, né? E ali ela fala sobre a imagem, né? Que tem até na própria filosofia grega, né? De você ver a alma humana como essa realidade, essa tripla realidade, né? De cabeça, coração e barriga. E que, no fundo, a pessoa bem ordenada é a pessoa que está com todas essas realidades, assim, bem conjugadas, no fundo, né? Então, a sua cabeça, enfim, regula ali os seus desejos mais instintivos, né? A sua barriga, enfim, os seus impulsos primeiros, ali talvez a sua parte mais animal, né? E ele, a sua razão informa também os seus afetos, né? O seu coração, enfim. Então, sempre que você encontra um trio, você pode pensar nisso. E aqui a gente tem justamente o nosso trio parada dura, né? Que é a cabeça, que se chama Hermione Granger. A gente tem o coração, que é o Harry, no fundo, e a barriga, que é o Rony. Ela dá toda uma explicação do porquê que isso é assim. Eu acho que eu não vou ficar aqui me alongando, mas o fato é que tem várias cenas em que o Rony está comendo alguma coisa. E isso é muito interessante, assim, né? Que realmente. E a Hermione é claramente a cabeça do grupo, o Rony está sempre comendo alguma coisa. É, e, e depois tem todo um movimento de ordenação né, que isso que vai acontecendo ao longo do tempo, né? Então, seja, por exemplo, no momento em que o Harry ele decide ir atrás da Pedra Filosofal, ele corre o risco sério de ser expulso de Hogwarts. Né? E os amigos falam isso para ele, ó, você tá doido, né? Você vai ser expulso, né? Depois de tudo que o Snape falou, que a Minerva falou, a gente vai ser expulso, você não pode. E aí ele fala algo como, olha, isso não importa mais, né? No fundo, a gente não tem que se importar mais com os pontos para a taça das casas, porque se eu não conseguir ir lá pegar essa pedra, não vai ter Hogwarts, né, pra gente voltar, né? Isso me lembra muito aquela questão do condado, sabe, do Tolkien, que às vezes eles pensam assim, poxa, né, seria tão bom voltar pro condado, né, esquecer esse negócio todo que tá acontecendo. Pois é, mas se a gente não enfrentar isso aqui, não vai ter condado pra gente voltar. Não tem caminho de volta, né? Vai ter acabado tudo. As trevas vão ter ocupado tudo, no fundo, né? É, a Anne comentou aqui no nosso chat, né, que o Rony tende a ser levado pelos prazeres mais baixos. Ele é essa parte, no fundo, né? Mas chega um momento da vida dele ali também, no xadrez, em que ele precisa se sacrificar. E justamente, né, a barriga, ela não quer sofrer, né? Ela quer os prazeres, mas ele precisa chegar num ponto em que ele tem que doer para ele. E aí você tá vendo a ordenação dessa barriga. Da mesma forma também, tem um ponto em que a Hermione ela deixa de ligar tanto assim para regras, né, na história. Agora talvez não vá saber citar exatamente, mas é que ela, poxa, né, não adianta seguir a cabeça agora aqui, né? Existe algo que é mais importante, que é a caridade. Eu preciso pensar nas outras pessoas também. Enfim, e aí tem toda uma explicação a partir disso, né? Que como a Bárbara ele falava lá no início, a pedra filosofal é um tema, né, dessas histórias de alquimia, né, que os alquimistas eles queriam encontrar ali uma forma de fazer com que um metal simples, né, pudesse se tornar ouro, né, e ele fosse purificado e purificado e purificado até virar ouro. Diga, senhora Andrade. Não, eu não quero interromper a sua linha de pensamento. Quer concluir? Não, pode falar, gente, vai. Que daqui a pouco Não, eu porque. vou para longe daqui a pouco, vai. É, porque eu também. Não, é porque pensando Tá, nessa. Não, então continua, por favor. enfim. Então, me corrija se eu estiver errada, mas eu vejo que, pelo que eu me lembro também dessa explicação da professora Angelina Stanford, ela comenta que, segundo essa tradição, né, da alquimia e tudo, né, que essa inspiração que ela trouxe, né, para essa obra, existiria um certo processo de purificação desse ouro, que seriam 7 etapas. E é muito curioso que o Harry precisa passar por 7 provas
até chegar na Pedra Filosofal. Isso no livro, tá? No filme é menos, eles deram uma reduzida, porque eles não entenderam a simbólica. Então, eles jogaram, reduziram o negócio, né? Então, mas pode seguir. Não, eu também li algo parecido. Eu confesso que eu não me aprofundei no tema, mas tem essa questão da purificação pertinente às etapas da alquimia, e o Harry também passa por essa purificação. Então é bonito ver que há necessidade de que o herói purifique-se e, né, enobreça o seu interior. Mas o que eu ia falar é que, claro, o livro, a obra já abre com a questão do sacrifício, né? No momento a gente não sabe, mas depois descobrimos que os pais de Harry morreram por ele. A cicatriz é um reflexo da magia que deveria tê-lo matado, mas matou os seus pais, né, o do feitiço, né, de Voldemort. Então, há muitas temáticas que nós facilmente conseguimos atribuir a essa vida espiritual, mas eu queria talvez trazer aqui o ponto de que, assim, o que que é uma literatura cristã, né? Não é necessariamente uma literatura que é, nomeia cada coisa, por exemplo, que nem O Peregrino, né? Do Bunyan, que é aquela obra super alegórica, que tudo tem uma explicação bíblica e tal. Uma obra pode ser cristã, mesmo sem ter sido escrito por alguém cristão. E eu pode ser um pouco paradoxal, mas eu gosto muito do trabalho de um autor chamado Leland Ryken. Depois eu posso escrever para vocês, mandarem para quem tem interesse. Mas ele fala muito sobre a poética cristã. E ele diz que é muito comum que os cristãos tenham uma atitude utilitarista diante da literatura. Então, puxa, eu não estou encontrando aqui o que eu quero passar para o meu filho, o que eu quero ter como aprovado daquilo que eu já acredito, então não me serve. Mas, puxa, que pena que tenhamos essa atitude tão empobrecedora, mesmo que haja boas intenções, porque a literatura só vai fornecer o que ela tem para oferecer se nós a enxergarmos como literatura. Então, não é uma escritura, não é um tratado dogmático, é uma obra literária que pode nos oferecer, pode enriquecer o nosso mundo espiritual também. O T.S. Eliot, o autor. é, T.S. Eliot, muitas pessoas não sabem, ele era modernista, ele era católico, e ele fez uma grande defesa também sobre como a literatura tem que ser enxergada com respeito. Então, nós não podemos exigir, que nem fazia-se com a Flannery O'Connor, que, puxa vida, se eu sou católica, eu tenho que escrever exatamente o que os católicos esperam ler. Não, eu tenho que retratar a realidade oferecendo justamente essa lente que nos permite contemplar essa realidade de forma transcendente. Então, eu viajei um pouquinho, mas só para concluir justamente isso, que a Harry Potter não tem que ser visto como uma obra assim que catequética. Mesmo que a J.K. Rowling não tivesse tido essas intenções, isso não significa que nós não poderíamos tirar essas lições, né? Claro que a intenção autorial enriquece muito nossa interpretação. E eu tô adorando aprender disso que você está trazendo, Bárbara. Eu não sabia que ela tinha essa preocupação em não deixar que soubessem mais da sua vida espiritual, porque isso influenciaria na descoberta da obra. Inclusive, né, que eu escutei que ela demorou muitos e muitos anos para começar a escrever a obra, porque ela teve esse grande cuidado em ter essa estrutura de uma narrativa detetive, né? Mas aqui novamente temos essa percepção da riqueza da obra. Ela é muito mais complexa do que nós imaginamos. Mas então é isso, é uma obra cristã porque é isso, ela oferece um recorte da realidade que permite que nós enriqueçamos a nossa própria visão das nossas vidas. Um detalhe, né, que eu queria trazer também aqui, não é, gente, que ela fosse, nossa, um super exemplo de cristã, exatamente. Eu não sei, não conheço ela pessoalmente, mas ela até chega a falar, assim, né, realmente, que é meio óbvio, assim, aquilo que ela acredita, dá para perceber pelas obras, e que, no fundo, essas obras retratam também um pouco da luta dela. E aí pergunto, que luta? A luta para continuar acreditando, no fundo. Eu não estou dizendo que é uma pessoa super bem resolvida, super assim, mas, gente, calma que eu vou. Vocês estão sentados na cadeira, né? Então, olha só. Então, ela falou que tem essas 7 etapas para ele se purificar. E vejam só, né? Não diz na escritura que os puros verão a Deus? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus? O Quirrell encontra a pedra filosofal? Ele consegue ver a pedra filosofal? Não. Mas o Harry consegue. Por quê? Porque ele está purificado.
Queridas, a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Só um detalhe para vocês: a pedra que ele está procurando dá vida eterna. A pedra que ele está procurando tem cor de sangue na obra, ok? Cor de sangue, tá escrito ali. Não é vermelho, cor de tomate, é vermelho, cor de sangue, tá? Foi assim que ela escreveu. Então, você me desculpe, mas um negócio vermelho, cor de sangue, que dá vida eterna, que só os puros podem encontrar, pode ser coincidência demais, pode ser. Mas, olha, tem mais. Quando o Quirrell tenta pegar, né, com o Voldemort na cabeça dele, o que acontece? Queima. E se você vê na história do Drácula, o que queima o Drácula? Aquilo que é sagrado, né? Água benta, Eucaristia, tudo isso fere o Drácula, porque ele é meio malvadão, né? Então, e se você vê lá na história, eu peguei até um trecho para vocês, né, que fala o seguinte, né, quando o Harry fica sabendo sobre, sabe a ideia do sangue do unicórnio? Que o Voldemort ele toma esse sangue, né, para ele poder se manter vivo. O sangue de um unicórnio vai te manter vivo, mesmo que esteja a 1 centímetro da morte, mas a um preço terrível. Você matou algo puro e indefeso para se salvar e terá apenas uma meia-vida, uma vida amaldiçoada, a partir do momento em que o sangue tocar seus lábios. Pequeno detalhe: na simbólica cristã, na literatura cristã, o unicórnio é um símbolo de Cristo. Infelizmente, as pessoas se apropriaram disso, né? A galera aí que adota outras visões de mundo acabou pegando o unicórnio como. A gente tem que reclamar para nós o unicórnio, porque existe toda uma simbólica do unicórnio como um símbolo cristão, de fato, né? Então, veja só, como um símbolo de Cristo, né? Da pessoa de Cristo. Se você vê lá na literatura medieval, por exemplo, né? Então, veja só, aquele que não é digno de tomar esse sangue é amaldiçoado por ele. Isso, does it ring a bell? Isso faz vocês lembrarem de alguma coisa, né? Que aquele, né, que, enfim, come, bebe, toma e bebe da sua própria condenação, né? Quando você não está digno daquilo ali. Mais um detalhe: quando o Harry passa por esse rolê todo e ele finalmente consegue a pedra filosofal, ele fica inconsciente por 3 dias! Por 3 dias! Depois disso eu vou ficar quietinho. Mas assim, enfim, esse é um tema que dá muito o que falar. E estamos muito felizes por recebê-las todas aqui. Eu acho que a gente passou bastante já no nosso horário, né? Mas eu precisava falar sobre isso. E, Bah, desculpa, só eu falei um monte agora há pouco sobre as pessoas não têm que buscar aquilo que elas querem ler no livro, mas tudo isso que você falou me diz, puxa, está lá. As pessoas querem algo que realmente está lá. Então, acho muito bacana a gente ver como um olhar atento à obra revela muito mais do que a gente se deixaria permitir ver com esses preconceitos em relação a essa série. Adorei, muito obrigada por essas informações. E muitas vezes a gente está se privando dessa riqueza por medo, né? E como diz a Bíblia, o verdadeiro amor, ó, manda embora todo temor. Muito bom. Nossa, foi muito bom receber convidadas aqui, não é, Bárbara? Foi ótimo. Muito bom. Que seja uma tradição. Sim, verdade, verdade. Eu quero agradecer bastante a presença de todo mundo, a sua também, Anne. Convidar vocês também que estão ouvindo, que estão aqui participando, assistindo com a gente, a prestigiarem também o podcast da senhora Andrade, Bárbara Heller Andrade, nossa convidada ilustríssima. A gente vai deixar linkado aqui. Bárbara, comenta também um pouquinho onde que o pessoal pode te encontrar aí nas redes sociais. A gente vai deixar as informações aqui embaixo. Sim, minha conta no Instagram acho que é o principal canal onde eu posto atualizações sobre meus cursos, novos episódios do podcast e na link no minha bio tem mais informações sobre cada uma dessas atividades. Se você ouviu até o final, deixe um comentário contando a qual casa Hogwarts você pertence. Eu sou da Corvinal, e vocês, meninas? Corvinal. 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 Então seríamos todas Gente, é uma. colegas. Só tem nerd aqui, Nós gente. estamos aqui no nosso salão. No Pottermore, vocês fizeram lá aquele Eu site que fiz, foi é aprovado pela legítimo. Com J.K. Rowling. certeza, Do sim. Pottermore. Legítimo. Não, eu acho que eu escolhi o meu porque eu queria mesmo. Então, a Eu gente tenho fez até o meu aqui no nosso- Patronos.
Uau! É, Olha só, Nosso muito bom. salão comunal aqui, então, essa nossa conversa foi, a né? gente tinha que ter vindo nas cores, né? É É verdade, verdade. é Mas eu verdade. não estou surpresa que somos todas da mesma casa. Muito bom, então seríamos todas colegas. Então, obrigada por nos acompanharem até aqui. A gente se vê no próximo episódio. Enquanto isso, sigamos no conselho de Charlotte Mason e vamos tentar, ainda que de forma imperfeita, fazer da educação a ciência das relações. Em outras palavras, tentar, em cada disciplina, levar as crianças a trabalhar com ideias vivas. Neste campo, pequenos esforços são honrados com grandes recompensas e percebemos que a educação que oferecemos excede tudo o que pretendíamos ou imaginávamos. Até a próxima. Posso fazer uma brincadeira? Sim, Quando eu falar uma palavra, vocês vão fechar a câmera de vocês, tá bom? tá. Nox.